Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. It's the 10th of December 1948, and the UN General Assembly adopts the Universal Declaration of Human Rights. It states that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Yet fast forward to 2011, and the UN Human Rights Council expresses grave concern at acts of violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity. All over the world, lesbian, gay, bisexual and transgender or LGBT people are still being subjected to discrimination and acts of brutal violence, torture, kidnapping, even murder. In 76 countries, same-sex relationships are criminalized in violation of basic rights. These abuses must end. The tide is turning. Since 1990, almost 40 countries have legalized same-sex relationships. Many more have lawfully banned discrimination against LGBT people. More and more countries now recognize the urgency and are pressing for action at the UN. In the past 4 years, this has led to the first adopted UN resolution on the issue, the first official UN report, and the first formal intergovernmental debate at the UN Human Rights Council. On the 26th of July 2013, the UN launched Free and Equal, a global campaign designed to raise awareness of homophobic and transphobic violence and discrimination, and to help stop millions of LGBT people being abused for being who they are. We must protect the basic human rights of LGBT people. But it doesn't just require changes in laws and policies. It takes changes in people's hearts and minds. Like the struggle against racism, like the struggle for gender equality, the struggle for LGBT equality will only be won if we join together, if we speak out, if we stand in the defense of the rights of others. The time to do this is now. Together we can stop violence and discrimination against LGBT people. Together we can build a world that is free and equal. E pro nosso glossário de hoje, nós vamos aí dar uma desmistificada aí na sigla LGBTQIAPN+. O L é de lésbica, é uma orientação sexual e diz respeito a mulheres cisgênero ou transgênero, que se sentem atraídas afetiva e sexualmente por outras mulheres, também cis ou trans. O G é de gays, é uma orientação sexual e se refere a homens cisgêneros ou transgêneros, que se sentem atraídos por outros homens, também cis ou trans. A letra B é bissexuais. Bissexualidade também é uma orientação sexual. Bissexuais são pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente tanto com pessoas do mesmo gênero quanto do gênero oposto, sejam essas pessoas cis ou trans. A letra T significa transexuais, transgêneros e travestis. Este é um conceito relacionado à identidade de gênero e não à sexualidade, remetendo à pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do sexo designado no nascimento. As pessoas transgêneros podem ser homens ou mulheres, que procuram se adequar à identidade de gênero.
Algumas pessoas trans recorrem a intervenções médicas, que vão da terapia hormonal à cirurgia de redesignação sexual. Mas isso é pessoal, e não são todas as pessoas transgênero que optam por essas intervenções, até por razões financeiras. Para se referir a elas, são usadas as expressões homem trans e mulher trans. O que é de queer? É um termo da língua inglesa usada para qualquer pessoa que não se encaixa na heterossexnormatividade, ou seja, que não se identifica com o padrão binário de gênero. Tampouco se sente contemplada com outras letras da sigla referente à orientação sexual, pois entendem que estes rótulos podem restringir a amplitude e a vivência da sexualidade. O ID intersexo é uma pessoa que nasceu com a genética diferente do XX ou XY e tem a genitália ou o sistema reprodutivo fora do sistema binário homem-mulher. Atualmente são reconhecidas pela ciência pelo menos 40 variações genéticas, dentre elas XXX, XXY e XO, e etc. Ainda é comum a imposição por parte da família ou prescrição médica de terapia hormonal e a realização de cirurgia, destinada a adequar a aparência e a funcionalidade da genitália. Muitas vezes antes dos 24 meses de idade ou até mesmo logo após o nascimento. Contudo, uma parcela significativa das pessoas submetidas a este processo relatam que não se adaptaram e rejeitaram o sexo imposto ao nascimento, respaldando uma conduta terapêutica que defende o adiamento da intervenção, até que o sujeito possa participar na tomada da decisão. A letra A, assexual, é um indivíduo que não sente nenhuma atração sexual por qualquer gênero. Isso não significa que não possam ter relacionamentos ou desenvolver sentimentos amorosos e afetivos por outras pessoas. A letra P, pansexualidade, é uma orientação sexual em que as pessoas desenvolvem atração física, amor e desejo sexual por outras pessoas, independentemente de sua identidade de gênero. A letra mais, demais orientações sexuais e identidade de gênero, o símbolo de soma no final da sigla é para que todos compreendam que a diversidade de gênero e sexualidade é fluida e pode mudar a qualquer tempo, retirando o ponto final que as siglas anteriormente carregavam, mesmo que implicitamente. Os estudos de gênero e sexualidade mudam e vão continuar mudando e evoluindo, assim como qualquer outro campo da ciência. Eu sei que ficou bastante confuso e muitas coisas a gente não vai entender agora, mas o que a gente tem que entender é fundamental para a humanidade. Respeitem. O respeito é a base de tudo. Eu estou aqui apresentando o G, eu fiquei sem saber como, de fato, depois de ter pegado o seu currículo, como te apresentar, como que você consegue fazer tanta coisa, como que você consegue dar conta da sua vida, como que fica a sua vida particular nisso tudo que você faz, se você separa um tempo para você. Porque eu fiquei olhando ali, eu fiquei tentando imaginar a loucura que é a sua vida, mas eu acho que tudo aquilo representa muito você. Representa muito você. Então, eu queria que você se apresentasse, né? A gente sabe que você é um grande ativista da cidade, você é uma pessoa assim, e não só da cidade de Itaquaquecetuba, né? Lembrando que assim, o público das PLPs, você sabe que vem gente de um monte de lugar, a gente tem PLPs do Parque São Lucas, a gente tem PLPs de fora, a gente tem PLPs de Minas Gerais assistindo. Então,
eu queria conversar, bater esse papo com você, Gê, mas entendendo, assim, tentando colocar assim, um contexto geralzão, né, do assunto que a gente vai abordar, entendendo que a gente, além desse vídeo, ir para o YouTube também, né, então o alcance agora está sendo maior ainda, porque a gente está fazendo essas aulas de forma remota, então entendendo que você vai alcançar, assim, muitas pessoas, muitas. Então, vamos tentar, eu sei que é difícil, mas vamos tentar trazer uma fala que vai ser para todo mundo. Então, se apresenta, fala quem é o G nesses últimos anos aí, nessas últimas trajetórias aí, quem é o G? Bom, eu sou o G Santos. Tá difícil me definir depois da pandemia. Antes da pandemia era só o G da parada, né? O G que fazia parada gay, essas coisas assim, parada LGBTQIA+. E hoje, quem que é o G? Eu não sei se o G é o G da cozinha comunitária. Eu não sei mais quem que eu sou, não. A maior prova disso tudo é que a gente já marcou, acho que umas 4 vezes para me dar essa contribuição, e a gente está tentando, e hoje saiu. Mas eu quero começar lembrando, Patrícia, o seguinte, o centro, esse grupo de PLPs, o próprio Centro Teresa de Benguela, eu sou muito feliz de estar voltando aqui, porque a primeira turma de PLPs, ela foi puxada por mim, uma galera que estava na Secretaria de Políticas para as Mulheres de Itaquaquecetuba, então me deixa muito orgulhoso saber que depois de tantos anos, vocês ainda estão aí, resistentes, e é esse mesmo papel que a gente tem pautado, tanto para as políticas públicas para a população LGBT, quanto para mulheres. Lugar de mulher é onde ela quiser. Eu tenho a honra esse grupo de PLPs, ela tem um papel importante na inclusão, inclusive de lésbicas, travestis, mulheres transexuais. Por quê? Quando o grupo te acolhe, você se sente bem. Então, a gente teve a honra, na primeira turma de PLPs, a gente formou uma grande mulher lésbica, promotora legal popular. Porque, para além de ser mulher, a gente precisa empoderar também as mulheres travestis. A gente precisa também empoderar as mulheres trans. A gente também precisa empoderar os homens trans, que vêm de uma vivência como mulher e que estão transitando para exatamente aquilo que o são. Então, assim, é um processo transformador, o Promotoras Legais Populares, porque ele tem um papel de empoderar e de realmente que todas as mulheres, tenham espaço, voz e possam resistir, e lembre-se que não estão sozinhas. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui. Eu disse desde o início que eu queria tentar, que era melhor para mim presencial, online era muito complicado, mas a gente correu, estamos tentando, e hoje vai sair essa contribuição minha aí. Vou falar muito sobre a questão LGBT, mas também quero falar sobre a questão do papel, o papel importante das mulheres durante essa pandemia foi extraordinário. Acho que as mulheres tiveram um papel mais importante nessa pandemia, porque são elas que ainda pilotam as cozinhas comunitárias que alimentaram durante 2 anos aquelas pessoas que não tinham onde comer, que não tinham comida. São elas as presidentes das ONGs, dos institutos, foram elas que foram para a rua distribuir cesta básica, são elas que são as enfermeiras, não estou desfavorecendo os meninos enfermeiros, mas são elas as enfermeiras. Então, assim, qual que é o papel hoje da mulher, e aí enfatizando que não é meu lugar de falar sobre mulher, mas eu quero aqui enaltecê-las do papel importante e dizer o seguinte: lugar de mulher é onde ela quiser e onde não permitirem que ela esteja, vocês vão invadir, vão estar lá. A gente costuma dizer assim: homens, aceitem, a primeira casa que você morou foi uma mulher. Então, assim, homens, aceitem, a primeira casa que você morou foi uma mulher. Então, assim, eu acho que a gente tem que muita reverência às donas da vida, né? Porque é nela, se o homem é a semente, a mulher é a terra.
É ela, é nela, é o papel da mulher na sociedade. E como humanos que nós somos, ele está muito bem definido, né? A gente sabe o quanto é importante. Então, eu falei assim, quero, vou tentar. E eu acho que hoje surgiu o dia, vamos aí, se a internet não cair, se cair a gente volta, mas hoje é o dia para a gente fazer essa contribuição. Bora lá, eu disse que podia ser um bate-papo, então eu quero bater papo com vocês aí do outro lado também. Então, assim, bate-papo, deixa depois aí Tô tocando sozinho aqui? Tô, né? Mas deixa aí as perguntinhas depois e vamos bater papo. Bora, vamos lá falar sobre no Bora, sábado, vai lá. Pode no ir. sábado, quando a aula passar, normalmente nós ficamos em uma ou duas pessoas ali no chat respondendo, ou a gente também fica respondendo as meninas pelo WhatsApp. Então, assim, quando acaba a aula, aí elas vêm com as contribuições, sabe? As vivências, o que aquilo trouxe, o que impactou a aula, e ali a gente ainda fica durante o sábado ainda trocando ideia, né? O assunto ainda fica ali reverberando, né? Ainda fica ali trazendo, assim, né, questões, assim, para elas que elas acabam discutindo no decorrer da semana e no decorrer do dia. E eu acho que o assunto que você vai trazer, Gê, é de extrema importância, porque a gente sempre costuma falar que aquele assunto, aquilo que não é falado não é lembrado, né? E se a gente não fala sobre o assunto, se a gente não nomeia os assuntos de forma aberta, de forma clara, de forma concisa, de forma que todo mundo possa participar, de forma coletiva, como que a gente vai conseguir construir políticas públicas? Como que a gente vai impedir violações de direitos? Como que a gente vai dar visibilidade para aqueles grupos que são minorias em direitos, que fique bem claro, né, que essa palavra minoria, ela traz um peso muito grande, mas não somos minoria, somos maioria, né, mas a gente precisa ter essa clareza de que somos minorias em direito. Então, fala para a gente, assim, durante essa sua trajetória aí, quais foram os maiores embates, entraves, quais são as maiores dificuldades que você enxerga hoje, para o público LGBT. Por enquanto, a gente vai falando LGBT, mas a gente sabe que a sigla ela vai só crescendo, né? Quanto mais a gente vai nomeando, vai crescendo, né? E no início da sua aula agora, vai passar uma parte sobre direitos humanos, e ali a gente vai estar falando o que significa cada sigla, então a gente já vai ter ali explicando mais ou menos o que é cada uma. Mas o que eu falo logo no início, o que eu falo no final das siglas é o seguinte, gente. Você entendeu? Você não entendeu? Não tem problema, porque conhecimento a gente está sempre com a porta aberta para buscar mais, mas você precisa respeitar. Você precisa respeitar a individualidade do outro. Isso é fundamental. Então, assim, quais são as maiores dificuldades que você vem encontrando nessa trajetória? Qual que é a sua visão, o seu balanço disso tudo, assim, os seus desafios? E traz também coisas boas, né, Gê, por favor. O que a gente já avançou? Traz para a gente também o que a gente já avançou. Aí eu tenho que contar uma história que, assim, como é que começa tudo isso, né? Primeiro, eu fui cristão a minha vida inteira. Fui cristão boa parte da minha vida. Fui missionário, pastor de igreja e etc e tal. Como é que eu me encontro? Costumo dizer o seguinte, estava em mim, estava aqui. Então aí eu saio da igreja e assumo a minha homossexualidade, que eu já vivia ela na igreja, viu? Olha, eu acho que eu tô te colocando deixando uma discussão muito boa. Eu já vivia a homossexualidade na igreja. Eu já vivia. Assim, falar que não vivia homossexualidade da igreja é mentira. Já vivia homossexualidade ali, mas e aí? Quero ser eu e também quero que aquelas pessoas que também estão lá, eu não estou dizendo que hoje a gente tem igrejas acolhedoras, igrejas inclusivas, eu acho que Deus primeiro que o Deus, o Jesus que eu acredito, ele é o marginal, não o marginal da arma, né? O que vive à margem.
Ele é aquele da prostituta, da mãe solteira, do homossexual, do mendigo, do drogado, do alcoólatra. Ao menos o Cristo que eu acredito, embora eu não professe mais a fé cristã, mas o Cristo que eu acredito é o Cristo marginal, aquele que vive à margem, né? Aquele que ama, abraça a sociedade como toda, independente daquilo, orientação sexual, identidade de gênero e etc e tal, para começar a nossa conversa. Então, eu estava na igreja, estava lá. E aí eu saio da igreja e já tinha um papel muito importante na igreja. Eu falei assim, mas e agora? O que eu faço com isso? Assumo a homossexualidade, assumo que sou gay e pronto, bora lá. Mas vamos também fazer alguma coisa para o movimento LGBT. E eu começo o ativismo eu tinha um namoradinho, nós fomos para um shopping e a gente estava trocando beijos ali na praça de alimentação e aquela situação incomodou muito um pessoal que estava ali. Isso eu estou falando de quase uns 20 anos atrás, viu, gente? Não é agora, não. Hoje já está bem mais... Tá legal. Não tá bom, mas tá legal. E ali a gente sofre uma homofobia naquele momento, um preconceito por conta daquilo. E aí eu falo, não dá, a gente tem que lutar pelos nossos ideais. Aí nasce esse ser aqui, esse G Santos aí que todo mundo conhece agora, e começa ali. Bom, o que a gente vai fazer? O que tem de lei? Como é que eu me defendo? O que eu faço para... E aí começa a procurar isso. Daquele tempo até hoje, eu acho que eu costumo dizer que essa galerinha que está sem ataque, viu? Eles estão experimentando um momento diferente. Porque naquele momento a gente não tinha uma internet, a gente não entendia. Hoje a galera, eu costumo dizer que hoje a galera com o celular na mão derruba um presidente, derruba um prefeito, porque um videozinho que eles gravam, eles têm muita mania, né? Antes hoje fazem menos boletim de ocorrência e mais videozinho para a internet. Às vezes um vídeo na internet é muito mais problemático do que um boletim de ocorrência, né? As marcas vão lá, olha, a loja tal cometeu preconceito contra... Então, é diferente, é muito diferente. Os desafios antigamente a gente primeiro queria casar como qualquer casal heterossexual, ter direitos como qualquer pessoa. A gente alcançou muita coisa. A gente queria casar, a gente queria adotar, e aí vai uma série de... Então, isso era aquele momento lá. E hoje, o que a gente quer hoje, por exemplo? Hoje a galera quer outras coisas, eles querem serem artistas LGBTs, eles querem... As lutas mudaram um pouco, a gente alcançou. Hoje no Brasil, discriminação contra a população LGBTQIA+, mas a gente tem uma equiparação da lei de racismo, que equiparou o crime de LGBTfobia, tem a mesma punição de um crime contra a pessoa negra. Então, assim, avançamos muito, mas também retrocedemos muito na questão de política pública, por exemplo. Vamos dar um exemplo muito simples. Região do Alto Tietê, hoje a gente tem 12 municípios, eram 10, agora tem Casa Branca, etc. e tal. Desses municípios, a gente só tem uma única prefeitura, que é a de Guarulhos, que tem uma subsecretaria de diversidade para pautar efetivamente a política pública para a população LGBT. Nós temos Parada do Orgulho LGBT, ela acontece para garantir ou para pedir os direitos da população LGBT. Parada do Orgulho LGBT não é uma festa, a gente não vai para a rua para uma festa, a gente vai para a rua para dizer para aquele governante, para aquela cidade, para aquelas pessoas, olha, nós também pagamos imposto, nosso dinheiro não é rosa, nosso dinheiro é igual. E outra coisa, aproveitando que nós estamos no momento político, para dizer que o nosso título vale igual, LGBT também vota, e LGBT também precisa de lei que garanta. A gente tem Parada em Guarulhos, Itaquá, Mogi, Suzano agora, recentemente, que o prefeito tentou impedir na justiça que a gente se manifestasse. Vai ter Parada em Poá,
e vai ter parada em Ferraz de Vasconcelos. Então, assim, só tem as paradas. Mas se perguntar assim, qual lei, qual projeto, o que tem? Não tem. Então, assim, ainda falta muito. A gente ainda faz política para LGBT, para inglês ver. A gente faz política na cidade de São Paulo. A gente faz política para inglês ver. Mas e isso atinge de fato? O que mudou? O mercado de trabalho ainda continua excludente. Para você ter uma noção, emprego para LGBT, ou está no atendimento no McDonald's, ou no BK, ou está no telemarketing. E um dia eu perguntei por que, beleza, a maior parte dos LGBTs estão no telemarketing, porque a pessoa não vê sua cara, ela só ouve sua voz. Porque você lá pode ter o seu trejeito, você pode estar com o seu brinco, com a sua maquiagem, mas na loja, quando tipo numa loja, num comércio, em outros lugares, eles não vão te contratar. Então, assim, até o serviço, até o emprego para LGBT ainda é excludente. Onde é que a gente está? Não, a gente hoje quer também ser o empresário, a gente não quer só ser cabeleireiro, a gente também, hoje, a gente também quer ser o ator na televisão, o ator do teatro, a gente quer cantar as nossas músicas. Hoje a gente quer também continuar casando, adotando, e a gente quer tudo isso também, a gente quer os mesmos direitos que qualquer casal heterossexual tenha. Mas hoje a gente também quer ser vereador, a gente também quer ser governador, a gente quer também ocupar esses espaços. A gente cansou de ser ocultado e escondido. E hoje a gente está aí alcançando um pouco disso tudo aí. Então, assim, os desafios mudaram, a gente precisa manter o que a gente conquistou, os desafios mudaram, mas ainda falta política de fato, e política que alcance o gay, a lésbica, o LGBTQIA+, que mora na ponta, sabe? A gente vai para Paulista e na verdade não. Depois a gente volta da Paulista, a gente continua sofrendo o mesmo preconceito lá no bairro, a gente continua sofrendo o mesmo preconceito lá no cantinho onde a gente mora. Eu me lembro que, sabe como que a gente fazia, Patrícia? Eu me lembro, eu participei de um documentário agora sobre o Largo do Arouche. O Largo do Arouche, em São Paulo, é o lugar de maior vivência da população LGBT da cidade de São Paulo e das regiões. Todo mundo vai para lá. E tem um terminal ali perto, que é o terminal Amaral Gurgel. E eu me lembro que antigamente, sabe como que a gente fazia? A gente não podia se montar de menina, né? A gente não podia se maquiar, botar o shortinho. Então a gente saía da quebrada com a roupa de maloqueiro, né? De menino, botava a roupa de menina dentro de uma bolsa e a gente ia para o terminal Amaral Gurgel e se trocava no banheiro. Porque no centro da cidade era o único lugar que a gente podia manifestar quem a gente era dizer quem a gente era. E depois, na hora de voltar, a gente tirava a roupa no banheiro lá do terminal e botava de volta na bolsa e voltava para a quebrada. Só que, se alguém me perguntar, faz quanto tempo isso? Faz algum tempo, mas e hoje? Hoje a gente já vai para a quebrada, já veste o shortinho, vai lá, anda na quebrada, mas a gente quer mais do que andar na quebrada. A gente também quer que a política pública na quebrada chegue para a gente e esteja ali, a gente garanta o nosso direito também na quebrada. Acho que o mais importante é a gente parar com esse papo. Eu não sou gay da Paulista, eu sou gay de Itaquá, eu sou gay da quebrada, eu sou gay na favela, eu sou gay ali. Então, a gente quer isso. Hoje os desafios mudaram, mas os desejos são os mesmos. A gente quer também ser como qualquer outra pessoa em qualquer lugar. Quando eu estava dando uma olhada na questão da sigla, né, eu fiquei pensando, se você nomear, eu sei que nomear é importante, até para você identificar o que é identidade, você separar, né? As pessoas ainda elas têm muita dificuldade ainda de entender, né? O que é toda essa diversidade de gênero, né? As pessoas ainda têm muita dificuldade de falar a própria palavra gênero, né? Muitas vezes a gente deixa de tocar em certos assuntos, por exemplo, relacionar gênero e educação, relacionar gênero e saúde, relacionar gênero, sabe? A gente deixa de falar em certos tipos de política pública porque a palavra gênero ainda tem uma falta de entendimento, né? Uma falta de contextualização do conceito. Eu não sei o que acontece,
que existem leis onde são obrigados a tirar essa palavra para que a lei possa continuar tramitando, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Se quanto mais se nomeia ou se acrescenta siglas, se você acha que isso enfraquece, por exemplo, na questão de fomento de políticas públicas, se existe ainda um preconceito em cima disso, assim, né? Se o público deixa de ser atendido ou deixa de ser olhado de forma mais específica, porque ele está mais fragmentado, vamos dizer assim, né? Eu não sei se a palavra fragmentado seria certa, mas às vezes eu tenho essa impressão, assim, de que a gente não consegue, né, fixar uma política pública, né, de fato, porque o público ainda está tentando se entender, né, ainda está tentando se formar, e isso vai longe ainda, né? Bora falar sobre isso. Eu fico pensando nisso, assim, se de certa forma não enfraquece na hora da construção, né, da política pública para isso, né? Principalmente lei de cotas e tudo mais, né? Quando a gente vai falar nisso... Patrícia, foi muito interessante sua pergunta. A gente não vai nem discorrer sobre o que são cada siglas, porque eu acho que essa aula vai ter mais contribuições, mas a sua pergunta é muito propícia. Mas, assim, se a gente tem esse acrônimo tão grande, antigamente para mim era letrinha, daí tecnicamente me ensinaram que é acrônimo. Essa quantidade de letrinhas para definir o movimento, que na minha época, a gente estava comentando fora do ar, a gente estava comentando assim, na minha época era GLS, e ponto. Todo mundo estava dentro dessa bolha, e ponto. Mas aí, a gente também precisou, para a construção de políticas públicas e de necessidades específicas dentro do movimento LGBT, ampliar esse acrônimo, essas letrinhas. Então, por exemplo, para mim construir políticas públicas para a população de mulheres lésbicas, por exemplo, tem questões específicas da saúde de mulheres lésbicas que eu preciso deixar muito clara. E assim, eu não consigo criar essa política pública para LGBT em um todo. Eu preciso deixar muito claro. Mas a sua pergunta tem a ver com uma coisa muito importante que o movimento precisa se atentar. Se eu tenho essa fragmentação para a construção de política pública, é para isso que a gente fragmenta essas letrinhas. Cada letrinha representa um determinado grupo dentro do movimento, dentro desse movimento. Mas por que existe? Existe exatamente porque cada grupo tem uma especificidade. Por exemplo, as construções de educação são para o todo, mas as construções de saúde pública têm construções específicas para mulheres lésbicas, para travestis, são específicas. As questões de cultura podem ser para o todo. Então, assim, quando a gente tem essa fragmentação, a gente tem a fragmentação exatamente também para a necessidade da construção da política pública. Agora, também tem uma dificuldade. O que você falou também é muito real. Dificulta um pouco. Mas dificulta e a culpa é nossa do movimento. Porque se eu não explico, se eu não faço o outro entender o que significa, o que é, o porquê daquilo, qual razão, aí está a grande questão. Por exemplo, mas ainda há uma dificuldade de explicar. A gente estava falando, por exemplo, vamos lá. G, qual que é as letrinhas hoje? Hoje, eu, sem invisibilizar, antes que alguém vá lá e diga, olha, ele está invisibilizando. Eu defendo dois acrônimos, LGBTI+, e defendo LGBTQIA+. Nossa, G, mas e o P, o N, Eu costumo dizer o seguinte, os movimentos precisam se organizar. E eu ainda sou defensor de que na próxima Conferência Nacional LGBT, a gente ainda coloque travestis e transexuais na frente. Então não vai ser L, vai ser TL. Por quê? A gente precisa dar visibilidade para aquele movimento mais vulnerável. Quando era GLBT, quando virou LGBT, foi exatamente porque as mulheres eram mais vulneráveis naquele momento.
Então, a gente precisava dar visibilidade dentro do movimento LGBTQIA+, a elas. E eu acho que agora também é o momento de dar visibilidade. Só que o que você falou é pertinente e a culpa está no próprio movimento. Eu acho que se eu quero construir, eu preciso primeiro começar a falar. Quem nós somos? Quem são as lésbicas? Por que são lésbicas? Mas agora, ultimamente, a gente falou muito sobre trans, homens trans, mas falamos por quê? Falamos porque a TV falou. Falamos porque a TV nos deu esse espaço. Então, assim, a gente precisa falar. Por exemplo, a gente precisa discutir bissexualidade. Vou contar um negócio. A gente precisa discutir bissexualidade. Eu costumo dizer que todo mundo é bissexual. Eu tenho uma, assim, todo mundo não, mas a maioria do povo deve ser bissexual. E a gente precisa falar sobre a bissexualidade. A gente precisa... Parece que a bissexualidade voltou para o armário. Porque antigamente era assim... eu vou usar essa frase aqui muito abertamente, a gente está falando também com pessoas muito adultas. Meu filho pode ser bi, pelo menos ele come todo mundo. Era assim que os machistas falavam antigamente. Não, meu filho não é viado, não, meu filho come todo mundo, meu filho é bi. Não era bi, comia todo mundo, né? Mas isso já era uma definição para bissexual, né? E a bissexualidade é o processo de autoconhecimento. Costumo dizer assim, olha, não sei, aquela história do jiló, não sei se é ruim, mas também nunca comi. Só fico olhando o que o que as outras pessoas falam. Eu acho que a gente, e eu, depois de tanto tempo gay, eu acho que estou me descobrindo ou pan ou bissexual, porque comecei a beijar meninas, sentir... Aí vão falar assim, nossa, mas então você nunca foi gay? Não, a gente precisa falar de bissexualidade, a gente precisa falar sobre isso. Só que o que eu não falo, eu não entendo. Isso tem a ver com o acrônimo. Se eu não falo sobre travesti, se eu não falo sobre, se eu não consigo diferenciar, por exemplo, uma travesti de uma mulher trans, por exemplo, se eu não converso, se eu não falo sobre isso, e esses espaços são importantes. Por exemplo, não é porque todo gay vai querer o seu marido. Antigamente tinha esse papo, né? Gay não pode chegar perto do marido porque todo gay quer o seu marido. Todo gay quer o marido da... Não, seu marido pode ter, inclusive, amizade com gay. Seu marido pode ter, inclusive, amizade com uma trans. Seu marido, inclusive, pode ter amizade com uma travesti. Não tem problema nenhum. Não é porque nós somos gays, trans e travesti que a gente quer... Não. E outra coisa, a gente também não quer acabar com a família, não. E aí a gente também tem que falar sobre adoção. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre quem é que adota as crianças abandonadas por casais heterossexuais. A gente precisa discutir. E não é porque a criança foi adotada por um casal homoafetivo que ela vai virar gay, que ela vai virar lésbica. Não, isso não tem a ver com vivência. Olha, porque meu filho tem um amiguinho gay na escola, ele vai virar gay. Não. Tira isso da cabeça, não é assim. Assim, outra coisa só para você entender. Menino também veste rosa. Esse papo de que a cor, que não muda nada, não muda. E outra coisa, mamãe sempre sabe. Nós vamos, a contribuição dessa aula também vai ter uma mãe pela diversidade. Então, eu fiquei pensando, né, sobre essas questões que você estava falando, né, inclusive sobre a própria responsabilidade que a militância tem de trazer essas questões, né? Mas quando a gente fala dessa responsabilidade da militância, de nomear e de falar, eu fiquei pensando também quais são esses espaços seguros, né? Para que a gente possa falar sobre isso sem sofrer algum tipo de represália, ou sem sofrer nem algum tipo de violação dos nossos direitos, né? Sem que as pessoas acabem levando isso para o lado da pessoalidade, né? E o que você coloca para as pessoas que estão te ouvindo hoje, quais seriam esses espaços seguros, né? Para que essas pessoas possam dialogar, falar, conhecer e buscar, né? Entender. A gente sabe que tem famílias sofrendo por conta dessas questões, por falta de entendimento, né? Por falta de acolhimento, inclusive casos de suicídios. A gente vê um real sofrimento mesmo, né, na população LGBT. Então, quais são esses espaços para você
que a gente pode buscar segurança, conforto, que a gente pode ter esse acalento, né? Ser abraçado ali, porque a gente precisa também, né? Quais são esses espaços que você julga seguro? Eu vou falar sobre isso? Com quem que eu vou falar sobre isso? Para quem eu vou falar sobre isso? E realmente, qual que é a construção desses espaços seguros? Onde que a gente está? PLP é um espaço seguro. Pronto, vamos lá, vamos começar assim. Quais são os espaços seguros? Primeiro, um espaço que te aceite. Escola é um espaço seguro, Gê? Eu posso falar com a minha professora? Todo adolescente vão saber. A mãe e a professora. Sempre. Eu converso muito com os professores falam assim, não, mas ó, o meu aluno chegou para mim e falou para mim assim, olha, eu preciso me assumir também, né? Disse para a mãe. Tá? Então, assim, que lugar que é seguro, né? Para a gente começar a falar sobre lugares seguros para falar, para dialogar sobre essas questões, vamos começar falando das PLPs. PLP é um lugar seguro. E a escola, Gê? A escola é um lugar seguro para fazer esse tipo de discussão? Não sei. Mas a escola também tem um papel muito importante. Eu estava dizendo que duas pessoas sempre sabem. A mãe e a professora. Eu encontro muito professor que fala assim, não, meu aluno veio aqui e falou para mim assim, ó, não falou para a mãe ainda, mas falou para mim que gosta de menino e etc e tal, e está pedindo a minha ajuda para... Eu acho que lugar seguro é colo de amigo, é colo de mãe de amigo. Às vezes a gente conta para a mãe do amigo, fala assim, eu não quero contar para minha mãe, você ajuda eu contar para minha mãe? Você ajuda eu falar isso? Só que lugar seguro é no seu tempo, é no seu momento, não permita que ninguém te tire do armário antes disso. Dialogar sobre isso também não é tão simples, né, Patrícia? Por exemplo, eu acho que a religião precisa discutir muito sobre o papel da religião. E aí eu estou falando de religião, não estou falando da religião cristã, estou falando do papel da religião no enfrentamento das violências. Porque a gente vê muito a discussão, por exemplo, quem bate na mulher é o vagabundo. Não, quem bate na mulher também é o pastor. Também é o pastor. Também é o macumbeiro. Então a religião também tem que ter um papel importante, também tem que ser um lugar seguro para discutir as violações de direitos. Seja para a mulher, seja para o LGBT. Quando eu comecei a trabalhar com a questão de pessoa vivendo com HIV, a gente sempre teve uma discussão. Não tem pessoas com HIV na igreja. Tem mulher de pastor com HIV na igreja. Ah, mas a mulher do pastor é a mulher do pastor com HIV na igreja. Então, assim, qual que é o papel das religiões na discussão das violações de direito? E aí, é aí que está a construção de espaços seguros. Quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para Deus, a gente acha que aquele lugar é seguro para falar sobre, olha, assim, vou ali, vou conversar com o padre, né? Vou conversar com o padre. Ixi, meu filho, cuidado. Mas eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. E não é conversar sobre as religiões cristãs, é que as religiões também sejam lugares seguros e que as religiões garantam a não violação de direito. A gente precisa falar sobre isso. A gente olha para a igreja, a gente olha para as igrejas como lugares seguros. Nas guerras, o único lugar que não é bombardeado é a igreja. Porque a gente sente um lugar seguro, mas é um lugar seguro para a gente falar sobre meu marido me bateu? Ou eu amo diferente e me bateram e eu queria... Meu pai me expulsou de casa porque eu amo diferente, eu vou lá na igreja. Não, peraí, a gente precisa falar sobre isso. Lugares seguros também são as associações de bairro, os grupos, as PLPs.
eu acho que os lugares seguros, eles precisam ser mais construídos. E construir lugares seguros também tem a ver com dar voz àquelas pessoas. E quando eu digo dar voz, é assim, a ONG lá, chama lá LGBT, chama os LGBTs, façam atividades com eles. Vocês fazem atividade com crianças, vocês fazem atividade com mulheres, vocês fazem atividade com negros, vocês fazem festa junina, faz uma atividade com LGBT. A gente às vezes, a gente se acha tão excluído, Patrícia, da vivência. Por isso que, às vezes, os nossos lugares seguros são só nossos, mas você acha que a gente quer falar pra gente? Só pra gente? Não, a gente quer falar. Só que, assim, a gente não vai chegar na casa de ninguém abrindo geladeira. Se você abrir a geladeira e apresentar o que tem lá, a gente vai comer junto. Mas, assim, eu acho que lugares seguros são construídos também por pessoas que estão nesses lugares. Eu preciso também que as promotoras legais populares digam, olha, aqui mulheres lésbicas são bem-vindas. Aqui travestis são bem-vindas. Aqui mulheres transexuais são bem-vindas. Lugares seguros também são construídos de dentro para fora. O papel, nós precisamos saber que aquele lugar é seguro. E ter um lugar seguro é um lugar que nos incluam. Nos incluam enquanto pessoa, inclua essa pessoa realmente como ela é. E outra, eu não quero ser o último tem uma brincadeira que é assim, quinta F, né? A quinta F é sempre a última sala na quinta A, B, C, D. Quinta F é a última do negócio, né? A gente não quer ser quinta F. A gente quer ser quinta A. A gente quer estar na frente ali também. A gente quer ser professor das PLPs. A travesti também quer ser professora das PLPs. Ela não quer só ser aluna, ela quer ser aluna, ela quer ser vista. A gente não quer mais do que todo mundo tem. Então, lugares seguros são construídos também de dentro para fora. Os espaços seguros, eles precisam dizer que são seguros. A gente precisa dizer, olha, LGBT aqui é muito bem-vindo. Vem fazer o curso da Promotoras Legais, viu, mulher lésbica? Você também precisa se empoderar para empoderar outras. Vem cá, travesti, também fazer o curso de Promotoras Legais Populares. Vem cá, mulher transexual, também fazer o curso de Promotoras Legais Populares. E aí o papel é uma via de mão dupla, né? A gente vai se sentir seguro quando nós somos convidados para a festa. A gente até vai em festa sem convite, mas se convidarem a gente para dançar, melhor ainda. Se derem a oportunidade de a gente estar ali, melhor ainda. Então, eu acho que lugares seguros são difíceis, mas não há lugar mais seguro do que um abraço. Às vezes a gente só quer o lugar seguro que a gente quer, sabe? Não olha assim para mim, me abraça e simplesmente me abraça. E eu acho que não há lugar mais seguro do que o aconchego de um abraço. Quando a gente é abraçado, a gente chora a gente fala sem palavras, porque a gente fala pelo olhar. E às vezes um LGBT ele precisa de um abraço porque ele não tem um abraço em casa, ele não tem o abraço dos amigos, às vezes o lugar mais seguro é o seu abraço. Então, assim, a melhor coisa do mundo é a gente chegar e vem cá, dar um abraço aqui, olha, eu não sou sua mamãe, eu não sou seu papai, mas olha, você quer conversar, você quer falar alguma coisa, você quer desabafar, fala. E não há lugar mais gostoso do que a gente ter alguém para ouvir. E eu falo pra caramba, viu? Se alguém quiser me ouvir, pode vir que eu falo pra caramba. Mas imagina, às vezes eles guardam essa questão do suicídio, é um tópico que a gente tem que falar, né? O quanto, né, de LGBT, porque não fala. A gente não... as pessoas falam assim, vocês escolheram. Sério que a gente escolheu ser xingado na rua? Sério que a gente escolheu uma frase aí, eu não vou nem falar o nome dele, se meu filho fosse gay, eu batia nele todo dia. Então, assim, acho mesmo que eu escolhi sofrer preconceito, discriminação
alguém, de repente, dá um tiro em mim simplesmente porque eu sou gay. Não, não escolhi, não. Eu não escolhi minha mãe me botar para fora. Eu não escolhi ser travesti e ficar lá no trevo de Itaquá porque não me dão emprego. Tá achando que a travesti estava no trevo de Itaquá a noite inteira lá, pegando frio, com aquela roupinha minúscula lá? Se ela tivesse oportunidade de emprego, você acha mesmo que ela estaria ali? A ponto de alguém passar e dar um tiro, você acha que é escolha? Não é escolha. Não é escolha. Ela não escolheu estar ali. A gente não escolhe. Aí, em vez de você passar com o seu carro e gritar, e aí, traveco, passa com o carro lá e pergunta, quer uma água? Tá tudo bem? Já comeu hoje? Não, ninguém, a gente não escolhe sofrer. A gente tem uma coisa, a gente não escolhe sofrer. Ninguém escolhe sofrer. Ninguém escolhe isso. Então, assim, não dá para escolher. Então, às vezes, o abraço, o aconchego... uma frase pode mudar. Eu já vi muita travesti falar isso para mim, assim, eu tava lá no trevo, o cara parou com o carro, achei que ele ia tacar alguma coisa em mim, ele parou para perguntar se eu queria uma água, se eu não tava com frio. O pessoal que distribui sopa de madrugada, as travestis estão lá também. Às vezes, para ela ficar ali, ela tá pagando para ficar ali. Passa lá também, pergunta se ela não quer uma sopa. Vai lá, passa por lá. Às vezes, um gesto muito simples é o lugar seguro. Às vezes, o gesto mais simples é o lugar seguro. É onde a gente vai se sentir seguro e a gente vai dizer assim, olha, eu pensei em desistir ontem, mas hoje a sua frase, o seu abraço, me deu segurança de continuar. A gente não quer desistir, a gente quer continuar. E a gente só precisa de um lugar seguro e talvez o lugar seguro seja o aconchego do seu abraço. Tá bom? Não olha para um LGBT achando que não, nós queremos destruir. Não, não, não. A gente quer, inclusive, também ser família. Tá? Quando os LGBTs não têm mais o abraço de mamãe e de papai, pelo simples fato de serem LGBTs. Quantos não comemoram mais Dia dos Pais, Dia das Mães, quanto não tem vovô. Falar sobre lugar seguro é falar sobre o aconchego de um abraço, o ter ali. Eu acho que é isso, Paty. Agora sim. Mas pelo gesto você entendeu, né? Que eu ficaria horas falando com você, horas, porque você vai falando, a cabeça vai, sabe, fazendo um boom, assim. A gente que trabalha com assistência, a gente que trabalha com acolhimento, a gente que trabalha... Você vai falando e a gente fica pensando, cara, o que eu posso fazer mais? Como é que eu posso contribuir melhor? Como é que eu posso incluir mais? Como é que eu posso ter mais espaço? Você vai falando e a cabeça já vai trabalhando. Ótimo, próximo. Sim, eu acho que a gente tem que pensar assim para o próximo curso, fazer aí uma chamada aí, uma busca ativa, sabe, uma coisa que traga assim o grupo LGBT para as PLPs, que ainda é de maneira tímida ainda, e a gente sabe que tem muita gente aí precisando saber a respeito dos seus direitos, das Sabe suas por quê? Sabe por quê, Patrícia? A gente cansou de participar de curso para gente. Alguém vai falar assim, não, monta uma turma só de LGBT. Não, a gente não quer uma turma só para gente. A gente quer estar incluído. Uhum. Nós queremos estar ali. A gente quer participar junto. Às vezes, criar uma turma só para LGBT é excluir. Uhum. A gente quer estar junto. Sim. A gente quer participar. E é esse o lugar seguro. Não, vamos incentivar. Venha, abrimos as inscrições e aqui LGBTQIA+, as meninas, como o curso é para mulheres, o gênero feminino, as meninas lésbicas, venha. Vem cá, travesti, vem cá, mulher trans, venha. Falar sobre nome, vamos falar sobre nome, vamos falar sobre as diferenças. Nada melhor do que ter uma travesti ou mulher trans para eles explicarem o porquê, como é que é. Eu duvido que a gente precisa falar sobre saúde. Por exemplo, o que passa
uma mulher trans para ir no ginecologista? O que passa um homem trans para ir no ginecologista no processo de transição? Como é que é chegar um homem trans num ginecologista? Já pensou? E eu acho que isso pertence a vocês. Eu acho que se as mulheres, o papel tão importante, no começo da minha contribuição, eu falei que o papel é importante. Vão ser vocês, mulheres, que vão derrubar esse tabu da saúde para a população de lésbicas, de travestis e de mulheres trans. Vai ser vocês. Esse lugar também, por exemplo, esse lugar de militância também é um lugar solitário para nós. Porque a gente está ali dando voz para muita gente, né? Porque a gente foi aquela pessoa que foi primeiro, né? Então deu a cara para bater primeiro. E aí você acaba... Não, assim, a gente dá voz ao outro porque a gente apanhou primeiro. A primeira coisa que um ativista, um militante faz é assim: não quero que fulano sofra o que eu sofri. Então eu vou empoderar esse bando de gente para que eles não passem pelo que eu passei. E a gente tem aquela mania de querer pegar todo mundo e colocar num potinho, no esconderijo. Eu costumo dizer assim: eu quero que você quebre a cara para você voltar e dizer se estava certo. Mas o máximo que a gente consegue fazer, a gente tenta assim, eu não quero, eu costumo dizer o seguinte: eu não quero que as pessoas passem pelo mesmo preconceito que eu passei. Eu quero que elas, inclusive, saibam onde denunciar, que elas peguem realmente o celular na mão, grava, filma, fotografa, denuncia. Fui agredido, fulano foi preconceituado, denuncia. A gente, às vezes, não consegue as coisas porque não tem denúncia. A gente não tem dado. A gente não sabe. Às vezes, a gente reclama Patrícia, às vezes a gente reclama muito não tem política pública, mas a gente não denuncia. A gente não fala. A gente não reclama. Existe também uma falta de crença no sistema, né? A população, ela tem uma falta de crença no sistema de que aquilo vai funcionar, né? A gente ouve tanto, eu ouço tanto, né? A gente que trabalha muito com a Lei Maria da Penha, a gente ouve tanto. Mas não funciona, mas tem um monte de gente morrendo, mas isso e aquilo outro. Mas se a gente não denuncia, realmente a gente não consegue produzir dados, a gente não consegue fortalecer, a gente não consegue alimentar políticas públicas, a gente não consegue pressionar, porque se não tem dados, você vai pressionar com base em quê? Né? Então, é bastante complicado essa falta que a população está de encontrar confiança no sistema, né? Principalmente, né, nos sistemas de denúncia, né? Então, inclusive, eu quero que você fale quais são os canais também que as pessoas podem procurar, que o público LGBT pode procurar para denunciar. Está falando sobre a Lei Maria da Penha, e aí a gente passou muito tempo, a gente sempre discutiu a Lei Maria da Penha, né? E aí eu quero dizer para as meninas aí, para quem está nos assistindo, a Lei Maria da Penha também defende a população LGBT. Você fala, sabia que na Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, na verdade, trata a questão de gênero, né? Ela defende, inclusive, ela é uma lei que resguarda o direito da população LGBT. Nossa, Gê, mas é isso. Mas a gente deixou tanto tempo a Lei Maria da Penha ali, a gente não discutiu ela, a gente não falou sobre ela. E aí, quando você fala do descrédito, a gente tem que realmente... Né? A gente tem que pegar ela esmiuçar. Tem que ler, sabe? Tem que esmiuçar. Aí, você está falando uma coisa sobre descrédito, né, nesses canais de denúncia. A maior luta que a gente tem hoje, por exemplo, em relação às mulheres, é as DDMs, né? As DDMs também são espaços que devem ser seguros para a denúncia de crimes contra a população LGBT. E aí eu não estou dizendo de população do gênero feminino. Toda a população LGBT, isso está lá na carta da DDM, nas cartas da DDM. São espaços de denúncia de crimes contra a população LGBT. As DDMs também são canais de denúncia. Se você sofreu um crime por conta da sua orientação sexual e identidade de gênero, não vai em qualquer delegacia, não. É DDM. Só que aí, o descrédito da DDM, ela começa no seguinte: quando que acontece
Quando que acontece, também com os LGBTs, mas com as mulheres, o maior período de violência? Noturno e de madrugada. A DDM está fechada. A DDM, o descrédito começa aí. Aí o cara bate na mulher, ela tem que esperar o dia clarear para ir na delegacia, ou quando não. Aí, outra coisa, é uma violência contra a mulher, manda uma viatura com 2 homens. Não. Aí o cara chega lá, o cara pergunta, mas você não fez nada para ele te bater? Essa mulher essa mulher chegou ao ponto de ligar para... Você está achando que, independente, o cara é mais forte, ele não tem que bater nela. Se você chegar lá e a denúncia for de violência contra a mulher, primeiro recolhe, ouve primeiro ela. Na dúvida, bora lá. Só que eu acho que, primeiro, que as ocorrências envolvendo violência contra a mulher devem ser atendidas, pelo menos com uma mulher de viatura. E a gente vê muito acontecer isso. E outra, por que isso? Tem uma coisa que chama-se em pares, né? Uma mulher nunca vai olhar para uma... Isso eu acredito, né? E não tenho errado. Uma mulher não vai olhar para uma mulher e fazer esse tipo de pergunta. Você não fez nada para ele, não? Para ele te bater? Eu já ouvi muito em denúncia. Então, começa o descrédito aí. Começa o descrédito do próprio sistema, né? Como você estava dizendo. O próprio sistema, ele dificulta. Denunciar crimes contra a população LGBT, a gente tem alguns canais. O Estado de São Paulo tem a Lei 10.948, a lei que pune administrativamente órgãos públicos, privados, qualquer pessoa que cometa um crime que cometa LGBTfobia. Xingou, até pela internet, etc. e tal. A gente tem um canal de denúncia online, ou as próprias DDMs, ou também uma delegacia melhor. Hoje a gente já conseguiu incluir essa tipificação de crime no boletim de ocorrência, a gente já consegue ter isso no boletim de ocorrência. O delegado tem que colocar, se você disser que foi por preconceito e discriminação, por você ser uma pessoa LGBT, ele tem que colocar no boletim de ocorrência hoje. Tem um campo lá específico para isso. A gente tem um Disque 100, que em outros governos, nem vamos falar de governo, mas em outros governos a gente tinha no Disque 100 um número específico para LGBTfobia. Hoje não tem, mas a gente pode denunciar via Disque 100, você liga 100 gratuitamente, denuncia e remete para a delegacia mais perto lá para fazer investigação, etc. e tal. Onde mais eu posso denunciar? No Ministério Público, mas eu acho que o mais importante, Patrícia, independente do descrédito que a gente tem, é denunciar. Na dúvida, faz vídeo, posta na rede social, torne público, não guarde para você. Não guarde para você. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você não está sozinha. Esse papo de... Eu tenho uma colher de uma campanha do Disque 100, que era em briga de marido e mulher... Tem uma frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, em briga de marido e mulher, a gente mete a colher no homem. A gente mete a colher no homem. É uma colher grande, assim, bem grande, de metal. A gente mete a colher no homem primeiro, depois a gente conversa com ele. Mas, assim, mete a colher assim, a gente... 10 minutos mais. Já vamos acabar. Em briga de marido e mulher, se mete a colher assim. Não, mas ainda tem 10 minutos ainda, para a gente terminar essa segunda contribuição. Então, assim, os canais de denúncia também estão dentro de um descrédito, né? Então, acho que o mais importante é você entender que você não está sozinho, que você não está sozinha, e também que você não guarde, viu? Denuncia mesmo. Eu acho que hoje em dia, Patrícia, o maior canal de denúncia, celular. Grava, posta no Facebook, mas não fique calado, não fique... Não acho que você está sozinho nisso, não. Não acredita na polícia, na política, não acredita que as leis possam te ajudar? Denuncia aí, coloca no Facebook que a gente acha o fulano, a fulana, a loja que cometeu preconceito com você. Não querem alugar a casa porque você é gay, porque você é lésbica. Denuncia o proprietário também, que ele tem que alugar. Oxi,
dinheiro não tem cor, dinheiro não é rosa. Quer dizer, em alguns países o dinheiro é rosa. Aqui no Brasil ainda não tem dinheiro rosa, não. Então, assim, denuncia mesmo, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Gê, onde é que a gente encontra vocês? Vocês me encontram no Facebook, no Facebook e no Instagram. Assim, ó, coloquei um bonezinho para vocês verem. Peraí, daqui para cá. GHE Santos, G Santos, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? No Facebook são dois perfis e uma página, mas vocês conseguem me acompanhar muito. Posso falar sobre as cozinhas comunitárias? Sim, claro. Outra coisa, o G agora está apaixonado por cozinhas comunitárias, então a gente tem um projeto na ONG para Todos aqui em Itaquaquecetuba, que a gente serve refeições para pessoas em situação de rua. Deixa eu contar uma coisa para você, Patrícia. Eu fiquei muito preocupado. Quando eu conheci a questão das cozinhas comunitárias, a gente conheceu, eu não conheci durante a pandemia, eu conheci antes da pandemia, e a gente fazia comidas para pessoas em situação de rua e de calçada, né? As pessoas que moram que têm a sua residência ali. É outra coisa que a gente precisa conversar, né? Por que as pessoas estão em situação de rua? Aí a gente ouve muito assim, porque querem, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar, a gente precisa entender essas pessoas. Ah, eu vou tirar essa pessoa da... Você perguntou se ela quer sair? Não. Ah, tem que tirar... A gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que falar sobre as pessoas. E aí, a gente fazia as marmitas, primeiro para as pessoas verem em situação de rua. Hoje a gente está fazendo marmita para vocês entenderem como é que a gente precisa e em que situação a gente está hoje no Brasil. Para falar sobre isso mesmo, viu? A gente está cozinhando para a família, não só mais para pessoas em situação de rua. Quem vai para a fila hoje é a mamãe segurando a mão do filho dela e que está indo para a fila para pegar marmita. Não é mais só a pessoa em situação de rua. Então, assim, qual que é o nosso papel de empoderar? Também o papel de empoderar, é claro que a gente quer que melhore, mas qual que é o nosso papel como... qual o seu papel como promotora legal? Também é ter esse olhar social e entender quais são essas situações. Eu costumo dizer assim, eu acho que mulher devia ter um dinheiro só dela. Assim, eu acho que a gente precisa criar situações a gente discute a violência contra a mulher, mas discutir violência contra a mulher é também empoderá-la para que ela saia da dependência financeira daquele cara. A gente vê muito assim, mas fulano bateu, mas ela voltou. Fulano bateu, mas ela voltou, mas se ela sair com a criança, ela vai viver do quê? Você já discute, já pensou isso? Mas o pai não aceita, mas ele continua lá, o gay continua lá. Mas se ele sair, ele não tem emprego, ele não tem comida se ele sair de casa. Por que você aceita? Seu pai te xinga porque você é LGBT, porque você quer se maquiar, você não pode. Mas por que você não sai da casa? Vai viver do quê? Então, a gente precisa empoderar essas pessoas também economicamente. A gente precisa criar situações de empoderá-las para além de dizer para elas, olha, você tem direito a isso, a lei te protege nisso. Para além disso, a gente precisa criar estratégias de que aquela mulher, que aquele LGBT, ele possa sair da casa do pai dele e também se garanta fora daquela casa. Aquela mulher, ela não volta para o marido porque ela quer apanhar de novo. Ela volta para o marido, às vezes, porque ela vai pegar o filho, botar embaixo do braço e vai para a rua. Não, a gente precisa, como lideranças que nós somos, e aí nós estamos formando lideranças aqui, mulheres que serão extraordinárias lideranças aqui, que irão reproduzir as lições aprendidas para empoderar, a gente precisa ter esse olhar. E a gente precisa difundir isso. A mulher não volta para apanhar de novo. A gente tem que discutir isso. Ela volta porque ela tem a dependência socioeconômica, a dependência parental, ela tem um monte de coisa para a gente discutir, para a gente... E o LGBT é igual. A gente não apanha em casa porque a gente quer. A gente apanha em casa porque se a gente sair, não tem emprego.
A gente vai para onde? Para a rua. Já viu a quantidade de pessoas LGBTs em situação de rua e de calçada? Então, assim, bora discutir, bora empoderar economicamente também, bora fazer oficina de pintar prato, bora de pintar pano de prato, de crochetar, bora ensinar a vender, bora ensinar a fazer as coisas mudaram, bora ensinar a fazer. Sabe fazer bolo? Bora fazer bolo. Sabe fazer goiabinha? Bora fazer goiabinha. Vamos empoderar essas mulheres, esses LGBTs, para além de ser cabeleireiro, operador de telemarketing. Eles precisam de oportunidade. E o seu papel aí como liderança também é esse, tá bom? Para encontrar o G, para o G falar muito aí na sua vida, pode me convidar para café, chá, para essas coisas aí, baladinha também, viu? Pode me convidar para os chás das peles. No dia da formatura eu vou, no dia da formatura dessa turma aí, eu quero presencial, tá bom? Paty, obrigado. Eu espero que realmente a gente tenha conseguido contribuir. Com certeza. A gente é que agradece, é uma aula riquíssima. Eu já sei que no sábado as meninas vão vir muitas, e aí, inclusive, se vier alguns casos aí, eu vou mandar para você aí, tá? Porque a gente acolhe, assim, a gente acolhe já bastante demandas, assim, quando acabam surgindo, né? Quando vai passando as aulas aí, principalmente sobre saúde mental, sobre uma série de coisas, a gente acaba vindo algumas demandas que a gente precisa dar um direcionamento. Então, qualquer coisa eu vou te pedir. Pode mandar. Ok. Tá bom? E você LGBT que tá aí, ó, deixa eu criar um canal de denúncia. Você LGBT que tá aí, sofreu preconceito e discriminação, as PLPs também são canais de denúncia. Se elas não souberem para onde direcionar, elas vão chamar e a gente resolve. Não se sintam acuados e você não está sozinho. Peraí, dá para ver que é LGBT aqui? Ó, tatuei na pele. Deixa eu ver. Não dá, né? Deixa eu ver se é assim. É aqui. LGBT, tatuadinho aqui, ó, tá vendo? Bem aqui. Você não tá sozinho, você não tá sozinha também, tá bom? Beijos, orgulho demais, viu? Muito orgulho de vocês. A gente saiu desse curso empoderadíssimas. E a gente se vê logo. Eu quero dar aula presencial. Sim, com certeza. Vamos marcar. Até antes das formaturas dela, a gente vai marcar. Tá ótimo. Bom? Beijão. Quero deixar um adendo aqui. Carla, Maria, beijos, arrasem também. Tchau, gente. Tchau.